Salve, salve, minha gente! Neste tópico nós continuaremos a nossa aula tratando da desistência voluntária. Desistência voluntária está prevista no artigo 15 do Código Penal. E o que diz o artigo 15? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Como eu disse para vocês, nesse tópico será abordada a desistência voluntária. É aquela que o agente poderia continuar na execução do crime, mas ele se arrepende de continuar e resolve abandonar aquilo ali. A desistência voluntária ela não pode ser forçada, não pode existir nenhuma circunstância de coação física, coação moral para que aconteça isso. No caso da desistência voluntária, o agente ele vai responder pelos atos que ele praticou, se eventualmente constituírem um crime. Mas não, por exemplo, a pessoa resolve furtar uma casa. O que ela faz? Ela entra na casa, depois que ela está dentro da sala da casa, a intenção inicial era executar o furto. Ela fala assim, nossa, o que eu vou fazer isso? Coitada da vítima, vai ficar sem os bens. Eu vou retirar alguma coisa que pode fazer falta para outra pessoa. Aí eu vou desistir disso também porque as consequências desse crime podem me prejudicar na minha vida. Então eu vou parar por aqui. Posteriormente, a vítima nessa casa aí tem uma câmera de segurança. O que ela faz? Ela encaminha as imagens para a polícia para identificar que a pessoa violou a residência dela. O agente que estava tentando cometer o furto, mas ele desistiu no meio do caminho, voluntariamente, ele vai responder pelo crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal. Agora, se os atos que o agente praticou não são ilícitos, a conduta dele será considerada atípica e ele não responderá a nenhum crime. Essa desistência dele tem que ser voluntária. Pode até que outra pessoa fale para ele, desista disso, não prossiga com isso. Tudo bem. Ela vai ser voluntária porque parte dele essa vontade de parar com isso. E ele não é coagido, nem física nem moralmente. Adiante, nós trataremos do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, como a desistência voluntária, também está previsto no artigo 15 do Código Penal. É aquele que o agente pratica atos de execução do crime e não chega à consumação do crime. Segundo o professor Nutti, ocorre entre o término dos atos executórios e a consumação. Ele fica entre a execução e a consumação. O agente, neste caso, já fez tudo o que podia para atingir o resultado, mas resolve interferir para evitar a concretização. O agente, nesse caso aqui, o que ele faz? Ele fala assim, gente, se eu não agir agora, vai ter a consumação desse crime. Mas então o que ele faz? Ele toma uma atitude para evitar a consumação. Um exemplo que o professor Nutti trouxe no livro dele é o seguinte, o agente que ministra o veneno para outra pessoa. Depois que ele ministrou o veneno, bate aquele arrependimento, né? Ele fala assim, gente, eu não posso deixar essa pessoa morrer. Ele vai lá e coloca o antídoto para não deixar que a pessoa morra. Esse é um exemplo que é trazido pelo professor Nutti. Ainda que exista o arrependimento, se os atos praticados anteriormente pelo agente constituírem um crime autônomo,
ele será responsabilizado por esse crime autônomo. Agora, nesse outro tópico, nós abordaremos o arrependimento posterior. O arrependimento posterior ele vem tratado no artigo 16 do Código Penal e consta lá, artigo 16, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Primeira coisa, não pode ter violência nem grave ameaça à pessoa nesse crime. Reparado o dano ou restituída a coisa, então tem a reparação do dano ou restituição da coisa, até o recebimento da denúncia. Terceiro elemento, não pode ser posterior ao recebimento da denúncia para poder utilizar o arrependimento posterior. Por ato voluntário do agente, não pode ter coação física, não pode ter coação moral, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Qual que é o objetivo do artigo 16 do Código Penal? O objetivo é estimular a gente a reparar o dano, porque o crime já está consumado nessas circunstâncias. Ao contrário do arrependimento eficaz, nesse tema aqui, o já consumou, só que ele tenta amenizar a coisa, ele tenta reparar o dano, tudo. E o arrependimento posterior ele pode ser aplicado tanto nos crimes dolosos como nos crimes culposos. Segundo o professor Luiz Regis Prado, esse dispositivo legal apresenta notável abrangência, pois não se limita aos delitos patrimoniais perpetrados com fraude ou violência à coisa. Ao contrário, é admissível em relação a todo e qualquer delito, exigido, porém, que este seja praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. O arrependimento posterior, ele não exclui a punibilidade do agente, hein? Muita atenção nesse tópico. É questão que cai em concurso, hein? Isso aí, vamos repetir de novo. O arrependimento posterior não constitui causa extintiva de punibilidade. Ele reduz. É uma causa obrigatória de redução da pena. Outra observação que foi feita é pelo professor Mirabete, que ele fala o seguinte: não se aplica nos crimes em que não haja lesão patrimonial direta, porque no crime de lesão corporal, por exemplo, a pessoa pagando o hospital, ele não reparou a lesão corporal. Então isso não pode ser aplicado. A reparação ela deve ser pessoal, completa e voluntária. O agente que cometeu o ilícito que tem que reparar isso daí. E não pode ser parcial, segundo a maioria da doutrina diz, e ela tem que ser voluntária. Ela não pode ser por meio de coação, nem física e nem moral. Eu encontrei alguns julgados que têm admitido a reparação parcial quando a vítima concorde com isso daí. Se ela concordar, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o critério que é utilizado no arrependimento posterior, porque ele pode variar na redução da pena de 1/3 a 2/3. Então, o critério utilizado é o tempo. Quanto mais rápido for reparado o mal provocado, maior será a redução da pena. São pressupostos, então, do arrependimento posterior. Que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se tiver violência e grave ameaça à pessoa, pode esquecer, não vai aplicar isso daqui, minha gente. Que a reparação do dano e a restituição da coisa seja voluntária. Se tiver coação, não aplica. Que ocorra antes do recebimento da denúncia ou queixa. Se o arrependimento acontecer depois do recebimento da denúncia ou queixa, ele será utilizado como uma circunstância atenuante da pena, mas não a do arrependimento posterior. O material que eu mandei para vocês, vocês podem observar que eu faço menção a isso com o texto do Rogério Sanches, quando ele fala: a reparação do dano ou restituição da coisa deve ser concretizada
antes do recebimento da queixa ou denúncia. Se a reparação ocorrer depois, poderá cogitar-se circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal. Um exemplo para arrependimento posterior é que A subtrai o carro de B sem emprego de violência ou grave ameaça, encontrou o carro na rua, subtraiu, não tinha ninguém por perto. Todavia, alguns dias depois, a prática desse furto, A se arrepende e resolve devolver o carro a B. Só que como B havia comunicado isso à polícia, já está instaurado o inquérito, mas ainda não foi recebida a denúncia, porque não está na fase processual. Então, o que acontece? Recebe o veículo de volta e quando chegar na fase processual vai demonstrar que houve um arrependimento posterior antes do recebimento da denúncia formulada pelo Ministério Público e que na hora da fixação da pena, essa pena será reduzida, porque houve esse arrependimento posterior. A redução poderá ser de 1/3 a 2/3. E eu encerro por aqui a nossa aulinha de hoje. Um abraço para vocês.